Obrigado, pastor Éder, pelo convite de poder partilhar a palavra nesta noite. Vamos sentar, né? Obrigado, pastor André. É um querido que eu conheço ele há tanto tempo, lá desde a Sul-Americana, da igreja do pastor Osni. Está aqui conosco com o polo da Central. Que bom, muito bom, viu, irmãos? Me alegro sempre quando o conselho se reúne, porque o meu coração está nisso e os irmãos sabem disso, né? E mais do que os irmãos, os céus também. E nesta noite, pensando em algo que a gente pudesse ser edificado, orando a Deus desde semana passada, quando o pastor Éder me ligou convidando, porque a princípio ele havia pedido o espaço do tempo, aí depois ele disse que conversou com alguns irmãos, oraram, então resolveram nos convidar. Obrigado pela coragem de nos convidar para participar desse momento partilhando a palavra. Eu quero com os irmãos abrir a palavra do Senhor num texto muito conhecido, como já está aí no telão, na palavra do Senhor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos orar. Pai, obrigado por esse texto tão inspirador e encorajador na vida da liderança da tua igreja neste século, nesse tempo. Tudo isso só foi possível chegar até nós, essas palavras, porque são palavras suas, conservadas pelo teu servo Paulo, que corajosamente pôde nos inspirar e tem nos inspirado até nos dias de hoje. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus, e todos digam amém. Era por volta do ano 64, 65 ou até 67, os anos mais sangrentos e das mais terríveis perseguições à igreja primitiva, governado o império por Nero, onde num dado e destacado momento da história, Roma é incendiada, e dos mais de 10, 12 bairros de Roma, aonde Roma foi incendiada, era justamente aonde estava concentrado a moradia do povo hebreu. Então, esse foi o álibi que Nero usou para acusar o povo de ser os rebeldes e que trouxeram aquela convulsão social e incendiaram Roma. Mas já estava ali na masmorra, na prisão, aquele também que é um judeu, Paulo. Paulo, que era um daqueles que vieram com sua família da diáspora, que nasceram fora da Judéia, mas estava ali, já esperando ser chamado para o corredor da morte, para ser decapitado. Sua sentença de morte era decapitação, porque ele tinha ali a cidadania romana, senão certamente seria crucificado e barbarizado de outra forma. E o apóstolo Paulo, então, também nesta segunda prisão em Roma, traz uma palavra de encorajamento para um jovem pastor que estava na cidade de Éfeso. Paulo escreve 13 cartas, e das 13 ele diz especificamente uma palavra específica para Tito, outro para Filemon e agora para Timóteo. O apóstolo, ao trazer estas palavras, ele estava já no final do seu ministério, mas com estas palavras ele nos encoraja a sermos uma liderança em conserva. Uma liderança que
que conserva a fé, primeiramente a gente pode aprender que é uma liderança fundamentada na palavra. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, permanece naquilo que aprendestes. Mantenham-se firme. Uma liderança saudável é uma liderança que se conserva nos princípios, não se amolda à cultura. E este era o recado de Paulo para Timóteo. Não troca a convicção da sua fé por conveniências religiosas, políticas e culturais. Uma fé que não negocia princípios. Uma liderança em conserva é uma liderança, amados irmãos, que entende que a autoridade espiritual nasce e se conserva pela fidelidade às Escrituras. Muitos pastores, líderes, colegas, irmãos, obreiros, precisamos nos atentar em dias como os dias de Paulo, a saber que nós somos chamados para sermos guardiões da fé nesta cidade ou aonde você está. Eu e você somos líderes da igreja, não eleitos por uma assembleia ou por uma convenção, mas eleitos por Deus, amém? Para sermos guardiões da fé. Pregando o evangelho da cruz. Mas é muito fácil nós que estamos aqui observarmos que muitos dos púlpitos, eles há muito tempo não têm trazido mais uma palavra de salvação, de arrependimento, de novo nascimento, de confrontação com o pecado. Muitos dos nossos púlpitos têm sido balcões que mercadejam a fé de uma maneira horrível. Púlpitos cheios de narrativas psicologizadas e palavras motivacionais, mas o Evangelho é uma palavra que confronta. E ser um guardião da fé não é fácil. A conserva, ela tem a finalidade, irmãos, de evitar a contaminação. E nós sabemos muito bem que o sal no saleiro é insípido. E eu costumo dizer para a igreja local, para a nossa liderança, que é muito mais fácil ser igreja como luz do mundo do que sal na terra. Porque a luz de longe alumia, mas ela não se envolve. Mas o sal tem que estar lá no meio. E é desafiador estar lá no meio. Mas não existe nada mais asséptico do que o sal. E nada mais do que asséptico que o sal foi descoberto até os dias de hoje. E o sal é o melhor conservante que nós conhecemos. E o que tem nos conservado a fé é a graça de Jesus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus para conosco. Só Deus, entre aspas, na sua incoerência, poderia escolher a mim e a você para ser cooperador e liderar a parte do seu rebanho. Sim ou não, irmãos? Só Deus. Só Deus. Nós somos chamados a conservar a fé, irmãos, em um mundo cada vez mais contaminado. E a primeira lição que eu posso extrair desta frase inspiradora, encorajadora, que Paulo traz ali: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé,
é o combate da liderança, para não nos deixarmos ser contaminados, combatendo as heresias, combatendo os sofismas, as ideologias, as filosofias, que desde então da igreja primitiva, nós bem sabemos disso, irmãos, já era um grande problema que contaminava a igreja dos primeiros séculos. Por isso Paulo escreve estas cartas especificamente agora para Timóteo e para o meu e para o seu coração. Combati o bom combate. Certamente nós aqui estamos longe ainda de acabar a carreira. São pastores novos, cheios de sonhos. Mas que Deus nos ajude, no tempo em que chegar este dia, a gente poder fazer uso desta palavra. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Foi difícil. É desafiador, irmãos, sermos líderes em conserva. Muito difícil. Eu não sei vocês, mas para mim é. Porque esse combate que Paulo estava falando, através desse recado para Timóteo, para nós, eu penso que verdadeiramente, de fato, é combater as divisões que já haviam dentro da igreja primitiva e as divisões que haviam já também entre as comunidades da fé. Irmãos, eu estou pastoreando a igreja aqui em Biporã há quase 21 anos. Eu conheço um pouquinho desta cidade, dos corredores do palácio também. E se tem uma coisa que as pessoas lá fora e muitas autoridades sabem, que nós somos divididos. E eles sabem alimentar essa divisão como ninguém, porque eles são regidos pelo príncipe deste mundo, que tentam de todas as formas nos enfraquecer como igreja. Eu costumo dizer que a igreja, metaforicamente, é como um elefante. Se o elefante soubesse a força que ele tem, ninguém colocaria ele num picadeiro para ser domado e fazer ele de palhaço para entreter uma plateia. Sim ou não, irmãos? A igreja é forte, porque a igreja é do Senhor. É Ele que nos escolheu, Ele que nos capacita, Ele que nos dá dons espirituais, é Ele que nos enche, é Ele que nos conduz. E é esta igreja que prevalecerá, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O combate nosso da liderança, de viver em conserva, é um desafio. Queridos irmãos, Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 1,5: lembro-te de ti, de uma fé não fingida. Lembro-me de ti, das lágrimas que vocês derramaram por conta da tua avó Loide, da sua mãe Eunice. Há quanto tempo nós, como líderes, não choramos, de fato, pelo rebanho, pela cidade, como Jesus chorou a avistar Jerusalém. E eu falo isso a começar de mim, porque ao preparar esse estudo, que não é Ctrl+C, Ctrl+V, é Shekinah de Deus para a nossa vida nesta noite, aleluia. A começar de mim. Há quanto tempo? Queridos irmãos, o combate da liderança
em conserva, preserva-se nas adversidades. Louvado seja Deus que a igreja do Senhor ainda está nesta cidade. Ai daqueles que ficarem. Eu não vou discutir aqui escatologia, tá bom? Presbiterianos e calvinistas, beleza? Mas quando a igreja for levada, passando ou não passando pela tribulação, não é essa a palavra desta noite, amém? Ai daqueles, diz o Senhor. Sabe por que essa cidade ainda prospera e continua linda? Porque tem um povo de Deus aqui neste lugar, aleluia. Que chora, que ora, que paga um preço. Lembro-me de ti, de uma fé não fingida, Timóteo. Paulo, amados irmãos, todos nós sabemos, enfrentou prisões, perseguições, humilhações e oposições. Quem de nós não temos oposições dentro da igreja, fora da igreja? Jesus teve oposições. Você acha que ia ser fácil? Que você ia ter um partidão onde a direita, a esquerda e o centrão ia votar tudo o que você queria lá na Assembleia? Isso não existe. E nós batistas sabemos muito bem como é isso, né, pastor Almir e pastor Vicente? Gente, eu deixei passar algo aqui, que depois de 21 anos, como eu fui ingênuo. Eu não tenho cara de ingênuo, mas aquele dia eu fui. E tantas coisas a gente debate, mudamos estatutos, criamos presbitério, para ir filtrando algumas coisas que eu entendo que tem coisas que chegam na Assembleia que os irmãos não têm maturidade cristã para debater, para decidir, irmãos. Como cheguei aqui, olha, pastor, o senhor não deve batizar aquele fulano porque está fumando. Olha, essa é uma decisão pastoral diante de Deus. Se você batiza ou não, eu não estou discutindo isso, está entendendo? Mas eu levar isso em público, expor a pessoa que acabou de tomar a decisão por Cristo, que maturidade. Eu estou falando de coisas assim. Mas eu quero dizer, irmãos, que uma abençoada, querida irmã, foi levar uma proposta para mudar o horário de culto da Igreja Batista Central. Isso parecia um móvel daqueles piano antigo, que não se mexe no horário de culto de uma igreja batista. E não é que ela conseguiu com a proposta. E eu disse para ela, olha, só não vale você fazer lobby, porque isso é diabólico. Ela falou, não vou fazer. E passou, pastor Almir, por 3, 4 votos, mas o fato é que nós mudamos o horário do culto, e eu disse, se a igreja responder melhor, eu me dobro. Aí teve uma proposta no meio do debate, bom, falou, vamos deixar esse horário para ser experimentado por 2 meses. Se der certo, continua. Se não der, volta ao normal. Aí eu desembanhei a espada. Falei, então é coerente. O que eu estou dizendo, irmãos, é que se nós não nos atentarmos em pequenas coisas, que parecem coisas muito simples, trazem uma divisão para a igreja. Quantas igrejas não se dividem por conta de coisas que parecem insignificantes? E chegou um presbítero para mim e falou, pastor, o senhor tem autoridade, depois de 20 anos aqui, se o senhor quiser levar para a Assembleia, o senhor leva. Mas o conselho deliberou e eu fui voto vencido no conselho. Isso para mim me doeu muito. Pouquíssimas coisas aqui eu fui vencido nas ideias. E só ficou eu e mais uma presbítera, e mais 5 disseram, não, pastor, vai para a votação. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu fiquei na minha. Se eu quisesse articular e fazer lobby, também faria, sei fazer isso. Mas eu falei, eu não posso fazer isso. Porque eu falei, eu vou perder a autoridade diante do rebanho. E essa menina que propôs esta ideia, está aqui, ó, olha ela lá. É uma querida. Porque eu preciso também ensinar a eles de outra forma, através de pequenas ações. O fato que nós temos oposições, oposição de ideias. O marido dela, que está ali, ele falou, pastor, o senhor pegou o ranço da Francelice. Eu falei, no começo eu peguei mesmo. Mas eu pedi perdão a Deus, falei, Deus, não deixa isso criar raiz de amargura no meu coração. É só um horário.
E está sendo bênção, não é, Fernando? O que eu quero dizer, irmãos, para quebrar o gelo, é que Paulo teve oposições seríssimas. E nós temos tantas oposições, principalmente oposições do mundo e do inferno, para ficarmos se apegando em coisinhas tão pequenas. É por isso que uma liderança em conserva, ela preserva a fé. A fé preservada não é a ausência de lutas, não é a ausência de diversidades, mas é uma decisão diária de confiar que Deus está no controle sobre todas as coisas. Nisso eu sou presbiteriano. A soberania de Deus é acima de tudo e de todos. Não tem o porquê de decidirmos como arminianos. Uma conserva, irmãos, ela é asepsia na vida da igreja. Quando nós nos atentamos para ser uma liderança em conserva, fundamentadas na sã doutrina, na palavra de Deus, no evangelho da cruz, certamente nós vamos vencer no poder do Espírito Santo do Senhor todas as oposições, aflições e diversidades que se hão de levantar contra nós. Aleluia. Uma liderança madura, irmãos, é uma liderança que sofre, mas que resiste. A conserva, ela faz aquele alimento resistir às bactérias e tantas coisas mais. Então, se de fato nós formos essa liderança em conserva, nós vamos resistir tudo isso no poder e na graça de Jesus, que nos conserva a fé. Aleluia. Quando Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, ele está falando a constância da liderança. Manter-se constante, irmãos, eu vou dizer para vocês, com 21 anos de ministério, somente numa igreja, só a graça de Jesus. Manter-se constante é mais difícil do que plantar uma igreja, mais desafiador do que promover, ajudar, mobilizar, trabalhar o crescimento de uma igreja. A Bíblia diz, é melhor terminar bem do que começar bem. E Paulo estava dizendo isso para nós. Combati, bom combate. Eu acabei a carreira, viu? Não foi moleza, mas eu guardei a fé. A decolagem e a aterrissagem de um avião é o momento mais perigoso no taxiamento, no preparo para o voo. Todos sabem disso. Somente quando o voo chega no seu cruzeiro é que o piloto fala, chegamos a 10 mil pés. Ele está dizendo e aperta ali o botãozinho com aquele barulhinho dizendo, está tudo bem, sob controle. A tripulação vai começar o serviço de bordo. Manter uma fé em conserva é esta constância, irmãos. Porque os modismos, eles vêm e vão embora. Isso aconteceu na igreja primitiva, sim ou não? Eu costumo dizer para a liderança desta igreja que nós precisamos acolher a irmã Constância. Os irmãos são cheios de vigor, pastor André, você que está na plantação lá, cheio de sonhos, tudo, mas desistem com facilidade. Sim ou não? Acolham a irmã Constância no hall de membros da sua igreja, rapidamente. Convide ela para participar da liderança da sua igreja. Eu costumo dizer para os irmãos aqui, olha, o trabalho está indo bem, parabéns, mas está faltando constância. Não adianta começar um projeto e não terminar. Tem pastor que começa 200 projetos, daqui a pouco desanimou de tudo.
Isso enfraquece a nossa credibilidade com o rebanho. Por isso nós precisamos ter constância na nossa fé como líderes do Senhor. A conserva, irmãos, tem a finalidade de manter algo sem a contaminação e por mais tempo. Terceiro e penúltimo ponto da nossa reflexão nesta noite. Uma liderança em conserva é uma liderança que forma sucessores. Alguém disse que sucesso sem sucessor não é sucesso. Se Jesus não tivesse alcançado, treinado 12 homens simples e pecadores como eu e você, a palavra não teria chegado até nós. Uma liderança em conserva, ela pensa em ser mais duradoura, porque esta é a finalidade de uma conserva. Deixar aquilo mais duradouro, mais saudável. Paulo vai falando para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. O que de mim ouviste, transmite a homens e mulheres fiéis. Uma liderança em conserva é uma liderança que pensa e sabe que o seu propósito é preservar os ataques, as divisões, as contaminações, na sã doutrina, na constância, para que outras pessoas também possam se servir da bênção que é a igreja de Jesus, amados. Conservar a fé não é somente manter-se firme, constante, é garantir que este bem, este legado vai continuar sendo útil para as próximas gerações. Eu penso que se um dia isso vai chegar, não estiver mais na liderança desta igreja local, ou sendo líder da igreja na cidade, onde quer que ele me leve, eu penso que se a igreja não continuar fazendo no mínimo o que ela está fazendo, eu não estou falando de números, de projetos, fazendo e cumprindo a sua missão de forma relevante, eu fracassei. De que adiantaria ter criado os meus 2 filhos, se eles não entendessem o princípio de o que é ser família, que eles precisavam casar, que eles vão ter filhos, e que os seus filhos devem ser criados no temor do Senhor? Eu teria falhado. Agora é fácil? Não é fácil. Eu conheço, amados irmãos, já tive na liderança deste conselho, também no nosso meio da denominação, pastores que, como eu, estão cansados. Mas muitos não entendem isso e acabam adoecendo as suas famílias e as suas igrejas, porque não entendem que precisam ter esta fé em conserva, para que outras pessoas também possam desfrutar, servir e serem saudáveis. A igreja é um organismo vivo, irmãos, e ela precisa ser oxigenada, com novos líderes. Ela precisa ser conservada nos seus princípios e valores, para que as próximas gerações possam ser abençoadas em também ser uma igreja relevante nesse tempo, na sua geração. Amém? Por último, caminho para o final. A palavra de Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A
coroa de uma liderança em conserva, irmãos. É uma fé preservada, que deixa um legado que inspira outras gerações. Uma liderança em conserva é uma liderança que desperta a vontade de saborear, de saber que vale a pena, que deve ser um orgulho para nós sermos igreja de Jesus, família de Deus, homens e mulheres escolhidos por Deus, amém? Nação santa, geração eleita. Irmãos, eu conheço pessoas que têm um orgulho de serem e fazerem parte da maçonaria. Eu conheço irmãos, colegas que têm orgulho de serem do Rotary, do Lions Club, que têm orgulho de participar da torcida Mancha Verde, dos Gaviões da Fiel, mas são crentes 007. Irmãos, eu tenho orgulho e alegria de falar que sou crente, que sou cristão, que sou e faço parte desta geração, desta igreja de Jesus, amados irmãos. Com todos os erros que temos, nós somos o povo de Deus. E ponto final. É esta autoridade que Deus nos deu. Eu e você somos povo de Deus. E só isso é o suficiente. Porque somos povo dele. Para ele e por ele são todas as coisas. Aleluia! Terminando, irmãos, uma liderança em conserva. Mantém o seu coração em Cristo Jesus. A fé não é apenas um conjunto de doutrinas, mas ela é uma vivência que testemunha o seu relacionamento com Jesus, demonstrando que a igreja de Jesus é de um povo que nasceu de novo. Nós somos diferentes. Apesar de abatidos, mas não destruídos. Aleluia! E a igreja, muitas das vezes, tem ficado afônica nesta geração, porque esqueceu que foi Deus que nos chamou e nos empoderou para sermos esse sal da terra e conservarmos a fé em Cristo Jesus para fazer a diferença. Termino, irmãos, dizendo que uma liderança em conserva, ela só se conserva estando em Cristo Jesus, a nossa única esperança. Aquele que é e há de ser, o grande eu sou. Jesus, aquele que é o caminho, a verdade, a vida. Não há outro Deus nos céus e na terra no qual mereça toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Uma liderança em conserva se conserva com uma fé naquele que morreu, ressuscitou, intercede por nós e em breve voltará. E se não fosse assim, irmãos, como o próprio apóstolo Paulo disse, em vão seria a nossa pregação e a nossa fé. Que Deus nos ajude e conserve a nossa fé. Bondoso e amado Deus, abençoa a tua igreja aqui representada. Abençoa no Senhor, com coragem, com ousadia, com dons espirituais. Levanta homens e mulheres como estão aqui nesta noite, ousados, que caminhem, Senhor, proclamando que Jesus Cristo é a única esperança para este mundo contaminado e perdido. E que o Senhor nos ajude e conserve a nossa fé diante de tanta sedução e de tantas coisas.
essa a minha oração, a começar de mim. Eu oro assim e já te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.